Que você esteja bem, que nesse momento você possa estar sedento realmente com a palavra de Deus. E eu quero te convidar, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 27. Amém? Eu vou fazer a leitura, é um texto um pouco extenso. Vou ler uma parte a qual nós vamos estar abordando, mas você preste bem atenção. E numa próxima oportunidade eu gostaria de prosseguir com o texto após, porque ele traz bastante informações. Amém? Um texto bem conhecido, acredito que você já ouviu mensagens com esse texto, mas eu creio que o Senhor tem algo novo para nos ensinar a cada dia, amém? Gênesis capítulo 27, eu acredito que você já encontrou, porque é bem fácil, A palavra do Senhor diz assim: e quando Isaque estava velho e os seus olhos enfraqueciam, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E respondeu ele: eis-me aqui. E disse-lhe o pai: agora estou velho, não sei o dia da minha morte. Toma, pois, a tua arma, a tua aljava e o teu arco, e vai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma abençoe antes que eu morra. Versículo 5. Ora, Rebeca esteve escutando, e quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouve o teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me caça e fazei-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz, naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho, traz-me 2 bons cabritos, e farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que ele coma, para que te abençoe antes da sua morte. E disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas Esaú, meu irmão, é peludo e eu sou liso. Porventura meu pai vai apalpar e serei a seus olhos enganador, e assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Versículo 13. Disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, vai e traz. Então ele foi, tomou e trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. E depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, o qual tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com a pele dos cabritos cobriu as mãos e a lisura de seu pescoço. E então pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E ele veio a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E respondeu Jacó: eu sou Esaú, teu primogênito, e fiz o que me ordenaste. Levanta-te agora, senta-te, come.
da minha casa para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque: como é que depressa achaste filho? E respondeu ele: o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te, pois, para que te apalpe e veja se és mesmo meu filho Esaú. Então chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, e o abençoou. Ele disse: tu és mesmo meu filho Esaú. E respondeu ele: eu sou. Então disse, versículo 25: faz chegar isso para perto de mim, para que eu coma da caça, para que a minha alma te abençoe. E chegou ele e comeu, e trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, aproximou, beijou, e aproximando, sentiu o cheiro das suas vestes. Isaque abençoou, dizendo: eis que o cheiro é do meu filho, é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra e da abundância do trigo e do mosto. Até aí, por enquanto. É um texto longo, mas eu precisei ler para que você pudesse entender um pouco do que estava se passando. O texto fala de um casal, Isaque e Rebeca, que tinha 2 filhos. É interessante que a história de Isaque e Rebeca, que está registrado, tem um capítulo só falando deste casal, capítulo 24. É uma história linda, e geralmente nós pastores usamos esse texto quando vamos ministrar para casais, né? A história do relacionamento. É uma história bonita. Fala que Rebeca está vindo no campo ver Isaque, e ali eles já se apaixonam, e a gente usa na ministração de casal. Depois você lê o capítulo 24, você vai amar. Imagina se os coreanos pegassem isso, fizessem um dorama, o pessoal ia chorar com a vontade. Mas o que o texto está falando? Quando nós vamos para alguns versículos antes, o texto fala que esse casal descobre que não poderiam ter filhos no início. Isaque ora a Deus, Deus dá uma bênção para ele tem 2 filhos. E já como tema dessa mensagem, eu já queria colocar aqui sobre consequências. E esse texto vai nos ensinar algumas coisas que nós também, casais, nós filhos, pessoas em meio à sociedade, nós devemos nos atentar. Eu gostaria que você, no capítulo 25, no versículo 24, você leia comigo, que diz assim, aqui fala do nascimento dos 2. Cumprindo os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro um ruivo, todo revestido de pelos, por isso chamou Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, e por isso chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca deu à luz, e cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo.
ao passo que Jacó, um homem sossegado, habitava em tendas. Preste muita atenção nesses versículos a seguir, que diz: Isaque, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Olha que interessante. Eu falei que o tema da mensagem seria consequências. Eu iniciei lendo o texto no capítulo 27 de um ocorrido no qual Isaque, já velho, ele já sabia que seus dias estavam encerrando, e por cultura judaica, o pai sempre passava a bênção para o filho primogênito. E o filho primogênito era Esaú. E nós vimos aqui no texto que eu sei que o gato chama atenção, mas vamos prestar atenção aqui na frente. Depois a gente olha para o gato. Nós lemos no texto que Isaque, ele resolve dar bênção para Esaú, que era o seu primogênito. E que ele pede para o filho buscar uma caça, fazer um guisado para que ele coma e depois abençoasse o seu filho. E era muito importante a bênção para o primogênito, porque segundo a lei judaica, o primogênito, ele tinha porção dobrada nas heranças, e quando o pai vinha a óbito, ele que assumia toda a liderança familiar. Então tinha prestígios, mas também tinha deveres. E quando eu falei de consequências, esse texto aqui, quando nós lemos no capítulo 27, já mostra algumas consequências e algumas coisas que estavam acontecendo nessa família, que aos nossos olhos no início seria uma família perfeita. Mas nós vimos aqui que o pai chama o filho primogênito e diz: olha, vai fazer uma caça que eu vou te abençoar. Rebeca escuta e fala: opa, vem cá, Jacó, vai no lugar do teu irmão, dá esse guisado e toma a bênção dele. Quando nós olhamos para o texto aqui, nós já vimos uma manipulação. E por que eu falei de consequência e voltei nesse capítulo anterior que diz: Isaque, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Aqui eu já gostaria de chamar-lhe a atenção. Isso é muito importante na nossa vida, e nós usamos muito com casais, porque a família é algo importante e nós precisamos tomar cuidado, mas não vai ser só apenas para casais, mas para um todo na nossa vida. Primeiro, esse casal que eu iniciei falando que era lindo, o começo deles e a cena, né? Aqui nós já vemos, nasceu gêmeos. E o texto já começa a dizer que o pai, ele olhou para um e falou assim: esse é o meu preferido, Esaú. Ele é do meu jeito, ele gosta de caçar, ele gosta do mato. Então o texto diz: olha, porque Isaque tinha interesse por caça, Esaú se tornou seu preferido. E o texto diz que Rebeca, no entanto, porque Jacó ficava nas tendas, ficava mais em casa, Rebeca já se atenta mais a Jacó. E aqui já começa uma divisão. E algo que parece tão normal e tão automático, mas que quando nós olhamos para o capítulo 27, nós já conseguimos ver consequências. E é por isso que nós temos que nos atentar. E eu falo novamente em atentar, deixa o gato passando aí, se atente aqui novamente. Precisamos nos atentar.
Aqui esse casal que tinha 2 filhos, eles já começam a ter uma divisão. E é muito comum, nós vemos que nas famílias tem particularidades, cada filho tem uma característica, e principalmente de quem vem de família grande, de muitos irmãos, você olha que cada um tem um jeito tal, mas os pais precisam se atentar. É lógico que alguns precisam de uns cuidados mais especiais, e não apenas quando nascem os filhos, mas até mesmo para com o casal. Talvez você que fala assim, eu só tenho um filho, agora já me livrei, não tenho esse perigo de dividir, né, de escolher mais um. Mas às vezes até quando nasce o filho, né, o casal se atenta mais ao filho do que um para com o outro. A ciência diz que o nosso corpo, ele tem uma energia, e a ciência chama de catexia, e diz que quando a gente foca em alguma coisa, nós gastamos essa energia naquilo. Seja, arrumei uma namorada, e quando eu estou pensando naquela namorada, a minha energia, a minha catexia está sendo depositada naquilo, e no decorrer da nossa vida, do nosso tempo, nós vamos gastando essa energia. E quando nós nos dedicamos a mais a uma pessoa, nós gastamos a energia com aquilo. Então você investe aquilo. Então aqui o texto está dizendo que Isaac, ele gastava mais energia com Esaú, os seus sentimentos, a sua atenção, enquanto Rebeca era para com Jacó. E aí nós vemos à frente esse problema que deu. Então aqui esse casal já começa a desfrutar de consequências, a colher algumas consequências. Nós vemos já acompanhei alguns casos de filhos totalmente frustrados. Que meu pai ou a minha mãe nunca me amou. Mas o meu irmão mais velho, ou a minha irmã caçula, a atenção é para eles. Então, aqui além de ter essa energia depositada, separada, houve também uma manipulação. E quando eu falei de consequência, se nós lermos o texto mais à frente, nós vamos ver que em seguida, quando o pai dá a bênção para Jacó e o torna o primogênito, em seguida chega Esaú e fala: pai, eu trouxe a comida para você me abençoar. E ele fala: não, eu já abençoei. E o texto diz que Esaú fica revoltado e promete até matar Jacó. Mas também Esaú já estava sofrendo algumas consequências da própria atitude dele, e que eu quero que você também retorne ao versículo 29. Do capítulo 25, tá? Que diz assim: Jacó tinha feito um guisado, e quando Esaú chegou do campo, muito cansado, observe, esse texto é bem antes do acontecido da bênção, tá? Versículo 30, disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, que eu coma desse guisado, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E respondeu Esaú: estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Olha aqui um outro ponto interessante.
À frente nós vimos que Jacó foi lá, tomou o lugar de Esaú, recebeu a bênção do pai. Esaú ficou revoltado, mas aí também Esaú já estava sofrendo algumas consequências da sua atitude. Eu iniciei falando que a primogenitura é algo muito sério na cultura judaica onde eles estavam inseridos. Tinha muitas bênçãos envolvidas. Mas Esaú, ele não valorizou. Esaú nesse momento ele diz: não, eu quero comer. Imagina que eu iniciei falando que o primogênito tinha as bênçãos do pai, o primogênito tinha a herança dobrada e os privilégios. Ele se tornaria o líder daquele povo, da família, e ele troca por um prato de comida. E talvez eu e você nessa noite, olhando a história de Esaú, nós possamos pensar: como que pode? O cara era o primogênito, tinha direito a tantas bênçãos, e ele chega esfomeado e troca por um prato de guisado. E talvez eu e você possamos nesse momento pensar: como ele foi negligente. Mas, amados irmãos, eu gostaria também de chamar-lhes a atenção para refletir sobre a nossa vida também. O quanto nós valorizamos aquilo que é posto a nós. O quanto que nós valorizamos, o momento de estarmos aqui. O quanto que nós valorizamos o sacrifício de Cristo na cruz para nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros do reino. Há também uma promessa nas nossas vidas, e nós, nessa promessa, nós vamos ser beneficiados com tantas bênçãos de Deus. Mas não precisamos elevar o nosso pensamento tão longe, e nós presenciamos tantas pessoas trocando as bênçãos de Deus por um guisado, por um prato, por uma oferta. Aqui Esaú estava sedento, com fome, a tal ponto de trocar a sua bênção. Quantas pessoas têm trocado a bênção da salvação pelos manjares do mundo? Quantas pessoas têm trocado esse momento aqui de igreja, de comunhão com os irmãos, com coisas do mundo? Mas assim como Esaú estava já aqui colhendo as consequências das suas decisões, todos nós também corremos o mesmo risco. E é por isso que nós, ao olharmos para o texto, nós olhamos para Jacó, para a atitude de Jacó, com os maus olhos, mas também nós entendemos que Esaú já estava colhendo algumas consequências das suas decisões. E se nós nos prolongarmos mais no texto, nós vamos ver à frente que Esaú fica revoltado. Ele promete matar Jacó. E aí o casal começa a sofrer de uma desavença dentro do lar. A Rebeca, por a atitude dela de tomar partido do filho e de, vamos colocar para ficar mais fácil para entender, trapacear o pai, o esposo, ela desfrutou de uma família separada. Se você ler o texto após, você vai ver que Jacó teve que fugir para não morrer na mão do próprio irmão. Rebeca,
teve que conviver com a ausência do seu filho e com a revolta do outro que estava. Esaú começa a fazer coisas que só para desagradar o pai e a mãe. Tudo aquilo que não era lícito fazer, ele passa a fazer, porque ele estava revoltado. Então aqui nós já começamos a ver o que aquele casal começa a colher. E o que esses dois homens, após, eles sofreram com isso. Então esse é um alerta para nós, que venhamos a vigiar nas nossas ações. Todas as ações, ela tem consequências. Talvez consequências boas ou consequências más. Talvez se hoje eu falo, eu vou fazer uma faculdade de tal coisa, eu vou me preparar para tal emprego, lá na frente você vai ter como consequência desfrutar de algo melhor. Mas talvez se hoje você toma atitudes que nada vai acrescentar na tua vida, lá na frente também você vai ter essas consequências. Da mesma forma, nós, no nosso relacionamento, que venhamos nos atentar. Na nossa vida cristã, não há negociação, amados irmãos. Eu sei que o mundo sempre vai oferecer, assim como Jacó. Eu acho interessante o texto que diz que Esaú está vindo com fome, e Jacó já está aqui preparando um pratinho, um guisado, do jeito que ele ia gostar. Agora imagina, o cara chega esfomeado e está o cara ali, ele fala assim, dá um pouco para mim. Aí ele fala assim, preparei isso aqui, filho, com propósito, vende a primogenitura para mim. Talvez há vários pratos sendo preparados para te oferecer. E é no momento que Esaú aqui estava com fome. Mas é no momento que talvez você está disperso. No momento que você está com fraqueza, o inimigo vem e oferece. Está aqui, Lembra do texto que Jesus vai ao deserto jejuar? E depois de dias jejuando, o inimigo olha e fala, ele agora está com muita fome e muita sede, agora eu vou oferecer. Transforma essas pedras em pão, e assim vai. Na nossa vida a mesma coisa. Sempre vai aparecer ofertas, sempre vai oferecer pratos. Tenha cuidado nas tuas ações, tenha cuidado nas tuas escolhas, porque isso vai determinar aquilo que você vai colher após. As consequências, elas virão, e é por isso que nós precisamos nos atentar. Pai, se atente com seus filhos. Nasceu filho, eu só tenho um só, né? Não corro risco. Mas tem casais que o filho nasce e aí vive só para o filho. Às vezes o esposo chega e a esposa está tão cansada, porque gastou toda a sua energia com aquela criança. Não estou falando que ela está errada, mas o que eu estou dizendo, o filho nasce, mas o casal continua, permanece, começa os dois. Algumas vezes a gente está conversando, eu falo para Sara, antes de você aparecer, já estava eu e sua mãe, filha, você veio depois, a prioridade é sua mãe. Porque os filhos, ele negocia um pouco, ele quer atenção, né? Não, então não vou deixar minha esposa de lado, porque o filho nasceu. E se nascesse outro filho, eu teria que olhar com os olhos iguais para os dois. Eu não posso dividir. Então precisamos nos atentar. Ações geram consequências. E podemos até olhar para o texto e falar assim, mas a Rebeca... Porque aqui não vou
entrar na parte escatológica, deixa isso para o pastor Daniel depois, tratar da parte escatológica, porque Deus já tinha falado que o mais velho ia servir o mais novo, coisa desse tipo. Mas a Rebeca, de uma certa forma, ela influenciou o filho a agir de uma forma errada, trapaceando. A ação dela levou o filho a se voltar contra o outro. Há uma frase de um pensador chamado Ovídio, filósofo também. Essa frase depois foi escrita num livro por um filósofo também escritor chamado Maquiavel, que diz: os fins justificam os meios. Mas nós dizemos: os fins não justificam os meios. Rebeca tinha olhado e falado: mas as ações desse Esaú aí não vai dar não. E ela gerou tudo isso. E às vezes também nas nossas vidas nós achamos, que para chegar em algum lugar, não importa os meios que nós venhamos. Não, amados irmãos. Os meios, os fins não justificam os meios no qual nós vamos agir. Nós precisamos agir com sanidade, com respeito, com honestidade, para que nós não venhamos a entrar nessa e perdemos as nossas bênçãos pelos manjares do mundo. Que você possa refletir nesse texto, que você possa pegar esses exemplos, e os exemplos eu acho maravilhoso a Bíblia, porque ela não esconde os erros. A Bíblia não mostra só as coisas bonitas e boas, não, ela mostra o que deu certo e o que deu errado. E que você pegue esse texto e verifique o que foi feito de correto, mas o que foi feito também que trouxe consequências terríveis. E que você venha, através desse texto, analisar a tua vida, pautar a tua vida, para que possamos ter decisões sem consequências drásticas na nossa vida familiar, social, mas também na nossa vida espiritual. Que essa é a que nós temos que ter muito cuidado na nossa vida espiritual. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Ação e consequência. Eu não sei como você tem lidado na tua vida familiar, espiritual, o quanto você tem valorizado a tua família, o quanto você tem valorizado as bênçãos espirituais. Também não sei o que está sendo oferecido a você, quais as ofertas, aquilo que tem sido colocado para tentar te atrair, mas você sabe, e o Espírito Santo de Deus também sabe. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e ore ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Esse texto, ó Senhor, nos mostra uma cena muito triste, ó Senhor, de conflitos, ó meu Pai, de divisão, que foi gerado por ações que trouxeram consequências. Esse texto está falando desta família, ó Senhor,
Mas há muitas histórias, ó meu Pai, em várias famílias, ó Senhor. Famílias aqui presentes, talvez famílias distantes, famílias talvez que estão nos assistindo, cada um com sua história, meu Pai. Talvez pessoas que, olhando as consequências que teve aqui nesse texto, possa identificar algo na sua vida que também trouxe consequências ruins. Talvez pessoas que também agiam como Esaú em algum momento, ó Senhor, trocou das tuas bênçãos por um guisado, um prato, uma oferta, e que sabemos, ó meu Pai, que diariamente é oferecido, ó meu Pai, às pessoas para que possam tirar o foco da tua bênção, da tua promessa salvífica, ó Senhor, sobre essas famílias, sobre essa vida, ó meu Pai. Que o teu Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas nessa noite, que possa, ó meu Pai, trazer à nossa mente, ó Senhor, a grandiosidade que é da tua promessa para com as nossas vidas, ó meu Pai. E sabemos, ó meu Pai, que não vale a pena, ó Senhor, trocar por nada, ó Senhor. Não há nada em cima dessa terra, ó Senhor, que esteja à altura, ó meu Pai, das bênçãos que vêm do Senhor. Não há nada, ó meu Pai, que possa me atrair mais, ó Senhor, do que as tuas bênçãos, ó Deus. No entanto, ó Pai, que o teu Espírito Santo traga em nós, ó Senhor, a cada dia um revestimento. Traga, ó meu Pai, em nós, das famílias, ó meu Pai, discernimento, sabedoria para nós lidarmos com as situações, ó meu Pai, a qual estejamos vivendo, ó meu Pai. Ó meu Pai, nos ensina, ó Senhor, a cuidar dos nossos filhos. Nos ensina, ó Senhor, ó Deus amado, a cuidar da pessoa que está do nosso lado, da nossa esposa, ó meu Pai, ó Senhor, porque as mulheres também venham aprender a cada dia a cuidar do seu esposo, que possamos ter esse olhar, ó Senhor, de cuidado, e que não deixe, ó meu Pai, que haja divisão nos lares. Não deixa, Deus amado, que haja, ó meu Pai, diferença de ideias, mas que venhamos, ó meu Pai, a cada dia a estarmos, ó Senhor, juntos, ó meu Pai. Que também na tua igreja, ó meu Pai, não haja divisão, que não haja falácias, ó meu Pai. Ó meu Pai, que haja só um só pensamento, meu Pai, entre nós, que venhamos estar num só foco, ó meu Pai, e que venhamos, ó Deus amado, em nome de Jesus, aprender com a tua palavra, que venhamos, ó Deus amado, estar sensível para o teu Espírito Santo, e que não venhamos negociar, que os nossos olhos, ó meu Pai, estejam voltados para as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.